E aí, eu sou o Mauli Botany com mais uma dica do método Overdrive. E o assunto de hoje é extremamente importante. Vou falar sobre fonética, para os íntimos, pronúncia. Afinal de contas, como é que você quer trabalhar inglês, entrar numa reunião, falar ao telefone, conversar com alguém em inglês, se as pessoas com quem você está conversando não entenderem o que você diz. E quando você não tem boa pronúncia, você acaba não compreendendo bem o que as pessoas te dizem. Portanto, fonética, pronúncia é extremamente essencial. E eu vou te dar algumas dicas que vão acelerar esse processo de aprendizado de pronúncia em até 80%. Não é exagero e você vai entender que eu não estou exagerando. A primeira dica é até mais que uma dica. É um conselho de amigo para você, que é o seguinte: há regras de fonética, há regras de pronúncia. Aprenda. Para que você vai ficar assistindo a séries, ouvindo a podcasts, sem legendas, sem transcrição, tentando adivinhar o que está acontecendo, se você pode antes estudar regras, né? Não é tanta regra assim. Lógico que há exceção, obviamente. As exceções você vai aprendendo aos poucos. Mas se há regras, isso vale para qualquer coisa na vida, né? Se há regras, aprenda. É possível aprender sem regra? É, mas requer que você preste muita atenção, que você goste muito de inglês e requer tempo. Com as regras, você corta caminho, é um atalho, uma ferramenta que vai fazer você aprender mais rápido. Eu vou dar um exemplo de uma regra que vai ser o suficiente para você entender o valor de aprender as regras de fonética e de pronúncia. Eu vou falar do som das vogais, pronúncia das vogais. Em inglês, eu vou abordar a vogal A e a vogal E. Quando a vogal estiver nessa configuração, vogal, consoante, vogal, eu tenho som original. Rimou, hein? Fácil de gravar. Som original é o som do alfabeto. O som da vogal A no alfabeto é A, B, C, D, né? Esse E, em fim de palavras, não é pronunciado, com algumas exceções. Portanto, eu sei que esse A, porque eu tenho A, M, E, vogal, consoante, vogal, eu sei que é A. Name. Name. Pulando para o lado de cá, a gente tem mal e preto. Aqui eu tenho vogal, consoante, consoante. A, D, A, C, K. Nesse caso, eu tenho som mutante. Vogal, consoante, consoante, som mutante. Rimou de novo, hein? Som mutante porque ele não é mais o som original. Ele mutou. E o som mutante da vogal A é esse aqui. Eu coloquei dois S porque é exatamente isso. Um som longo de E, com acento agudo, como se estivesse empurrando ele para frente. Portanto, mal é bad, e preto, black. Presta atenção no jeito que a maioria das pessoas pronuncia preto. Black. Como se tivesse um E só. Black. Mas é black. Vogal E. Na configuração vogal, consoante, vogal, som original. Portanto, no alfabeto E tem som de I, here. Para o lado dos mutantes, eu tenho cama e deck. A gente também tem a palavra, a gente adotou deck em português, né? Vogal, consoante, som da vogal E passa a ser E. Bed, deck. Veja a diferença. Bad, mal, bed, cama. Tem outra possibilidade, tem outro som mutante para a vogal E, que é quando a vogal E vem seguida por M ou N. O M e o N deixam um som fechado, circunflexo. Então eu vou ter E e não E. Item. Send. Agora vamos para a aplicação disso e eu vou sair da frente, senão você não vai ver coisa nenhuma. Veja se faz ou não diferença. E esse é só um exemplo de uma regra. Eu espero que você entenda bem o que eu estou te falando, porque isso vai mudar completamente o seu aprendizado de pronúncia. Morcego e o verbo apostar. Bat, olha lá, vogal consoante, bat, mutante da vogal A, e aqui o mutante da vogal E, que é bet. Bat. Aqui massa, tipo massa de panqueca. Batter, e melhor, better. Aqui flash, que pode ser piscar, ou flash, a gente também usa, né, a palavra flash para fotografia, né? Flash.
flash. Só que muita gente, em português, a gente fala flash. Exatamente a pronúncia da palavra carne. Carne num ser vivo. Flash. Mas se você está falando português, não use o flash, sem problema. Mas em inglês, não. Em inglês é flash. Flash versus flash. Areia, sand. Enviar, send. Gado, cattle. Cattle. Chaleira, cattle. Cattle, cattle. Rápido. Fast. Fast. Festival, fast. Fast, fast. É ou não é diferente? Faz ou não faz diferença? Vai por mim. Se você não está estudando, se você estuda inglês e essas regras não são dadas, elas estão lá nas gramáticas. Eu fiz meu próprio guia de fonética. Tem praticamente todas as regras que você precisa para melhorar a sua pronúncia. Mas peça para o seu professor passar essas regras para você. Aos poucos, né? Obviamente, leva um tempo, mas você vai perceber conforme você for estudando, o mundo começa a surgir na sua frente. Tudo começa a mudar, tá? A segunda dica é a seguinte. Estude com séries, filmes, naturalmente, mas geralmente as pessoas estudam com séries. Com as legendas em inglês. Por quê? Eu vejo muita gente dizendo isso. Estude, tem que estudar sem a legenda. Quando você estuda sem legenda, você não está estudando, você está fazendo prova. Se você ainda não fala inglês fluentemente, você não vai entender o que está rolando. Coloque a legenda em inglês. Na verdade, faça assim. Escolha a sua série favorita, escolha um episódio, assista ele inteiro. Se você ainda não fala inglês, coloque as legendas em português, entenda o que está rolando nesse episódio, depois você volta e você vai estudar cena a cena com a legenda em inglês. Você pode até estudar vocabulário, traduzir, aprender coisas novas, mas se o foco for apenas pronúncia, você tem as legendas, uma cena só, que tem lá 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, e você vai prestar atenção na pronúncia das personagens, você vai voltar, quando você encontrar alguma coisa, você vai anotar. O fato é que você também vai prestar atenção nas ligações de uma palavra com a outra, mas você tem que ter a legenda na tela, senão você vai, como a gente diz, boiar e não vai te trazer nenhum benefício. O importante é que pode ser qualquer série que você goste, não importa o conteúdo, vai estar muito acima do que você conhece de inglês, porque você está aprendendo inglês ainda, mas o foco aqui, hoje a gente está falando de pronúncia, você vai estudar pronúncia. E o objetivo inicial é você que me assiste, sabe que meu foco é trabalho, é ajudar você na sua carreira. Antes de você dominar o vocabulário da sua área, né? Você tem um tempo, você está aprendendo inglês ainda, para você falar inglês no seu trabalho, em reuniões, você tem que ter um vocabulário básico dominado, né? Palavras comuns, advérbios, preposições. Você tendo esse vocabulário básico, você vai se preparar para dar um passo para o vocabulário corporativo da sua área, né? Você vai anotar em um documento, pode ser uma planilha, pode ser um Word, num caderno físico, o que você quiser. Anotar tudo que você achar curioso, achar legal. Por exemplo, você estudando as regras de fonética, antes você vai, ao assistir algo com a legenda, você vai confirmar aquele som. Quando a pessoa disser bad, black, você fala, opa, é assim mesmo que fala, né? E quando surgir uma exceção interessante, você também vai anotar. Lógico que é sempre bom você ter o auxílio de um professor de inglês para ele te conduzir nesse processo, né? Mas dá para você fazer muita coisa sozinho. Vamos ver alguns exemplos de vocabulário básico que você precisa ter. Você não vai falar perfeitamente as palavras da sua área técnica e de repente não conseguir pronunciar direito a preposição de. Tem duas pronúncias. Tem a forte e a fraca. Of e mais curtinha. Of. Quando você pronuncia rápido, no meio de uma frase. Of. Muita gente fala off. Não pronuncia com som de V e aí parece que é off. O-F-F. E aí pode, dependendo da frase, soar outra coisa ou simplesmente ficar feio. Outra palavra que outro ou outras, né? A propósito, significa outro ou outras. Muitas pessoas erram. A maioria das pessoas pronuncia other. E muita gente nem fala o TH. Esse TH aqui, a pronúncia correta, vamos ver a pronúncia correta primeiro. É other, não é O, é A. E o TH aqui
para pronunciá-la corretamente, você coloca a língua entre os dentes e você produz um som de Z. The. Other. Other. E não other. Muita gente não pronuncia o TH, pronuncia como D. Other. Other. E aí, no meio de uma frase que você está pronunciando um monte de coisa errada, sua gramática não está correta, vira uma baderna. Ninguém te entende, tá? Deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Agora, grande. A pronúncia correta é big. Big. Muita gente, brasileiro, tem essa mania de colocar som de I em palavras que não terminam com Y. Por exemplo, feliz. Happy. Happy. Tem Y. Então, você vai falar o I. Agora, grande não tem Y. Então, é simplesmente big. E não big. Big. Né? Existe big na expressão no biggie, com IE. Sem problema, sem crise. Portanto, tem que prestar atenção. Não pode, por exemplo, name. Lembra que eu falei a palavra nome? Name, big. Aí fica muito feio. E pode dar confusão. Esse aqui é outro clássico. O verbo sentir ou sentir-se. Feel. 2 E's tem sempre som longo de I. Você tem que dar um sorrisinho para produzir esse som. Feel. E tem que pronunciar o L. Feel. Essa é uma regra de fonética. 2 E's tem sempre som de I. Se você souber disso, muda de figura, não muda? E também, quando você estiver estudando aquele seriado, aquele episódio, presta atenção nos L's, que brasileiro geralmente não pronuncia L. Feel. Geralmente as pessoas pronunciam feel. Feel. E aí parece feel, alguns ou poucos, tá? Percebe a diferença? Então, quando você estudar fonética, assistir a seriados, com a legenda, de preferência fone de ouvido. Sem pressa. Várias vezes, assista ao mesmo episódio inúmeras vezes, as mesmas cenas primeiro. Terminou todas as cenas, assista ao mesmo episódio inúmeras vezes para você ir absorvendo essa informação. Outro clássico aqui é a palavra delicioso. É delicious. O ponto aqui é a pronúncia de O-U-S. Tem som de S e não de Os. Muita gente pronuncia delicious. Ou a palavra óbvio, obvious e não obvious. Fica muito estranho também. E leis. Leis. Existe uma regra para a pronúncia do som do S, que pode ter som de S ou de Z. Aqui tem som de Z, laws. Eu não vou dar regra aqui, não dá tempo. Mas ela existe e ela muda completamente o jogo. Se você pronunciar loss com som de S, você está falando perda, L-O-S-S. Diferente ou não? Lógico que é. Loss. E por fim, embora. Though, aquele TH com a língua entre os dentes, pronunciando o som de Z. Though. Muita gente pronuncia though, não pronuncia esse TH corretamente. Aí soa massa, tipo massa de pizza. Though. Tem que prestar atenção para você absorver esse tipo de som. Esse conhecimento básico, palavras comuns, não são nada técnicas, eles vão dar esse fundamento, essa base para você daí conseguir, né, passar para o vocabulário corporativo, o vocabulário técnico da sua área de atuação, tá? E nessa fase, você vai dar preferência, né, para podcasts, para documentários, para vídeos sobre negócios. Pode ser da sua área ou não, mas de negócios, para você ter o vocabulário corporativo lá. Sempre com a legenda ou transcrição. No caso de uma palestra, por exemplo, prefira com uma boa transcrição. Tá? Senão você fica de novo boiando, você não vai entender coisa alguma. Não é hora de fazer prova, é hora de estudar. Você também vai anotar numa planilha, no caderno, seja lá onde for, na mesa do seu quarto. Vai anotar essas palavras, porque o segredo aqui é revisar. Tudo que você achar interessante, que reforçar uma regra, que for uma exceção, anote e revise. Revisar é importante. Não adianta só ir para frente, tem que revisar. Alguns exemplos de vocabulário, digamos, corporativo, né? Que você ouve muito em empresas, que a maioria, quando digo maioria, eu estou falando mais de 95% das pessoas erram. Programa, a palavra simples, né? Como é possível errar? É possível errar, sim. A pronúncia correta é program. Program. Muita gente pronuncia program. Program. E aí soa
como problema. Problem. É o que as pessoas escutam quando você diz program. Program. Controle. Outro clássico, hein? A pronúncia correta é control. Tem que pronunciar o N. Control. E o L no final. Control. A tônica é troll. A maioria das pessoas pronuncia control. Control. Muito feio e também não dá para entender. Desenho. Um desenho técnico. Drawing. E não drawing. Drawing. Muita gente diz drawing. Capacidade. Outro clássico. A pronúncia correta é capacity. E muita gente pronuncia como capacity. Esse, então, não tem como entender de jeito nenhum. Desenvolvimento. Development. E também tem o verbo aqui, ó. Develop. Muita gente pronuncia o verbo como develop e desenvolvimento development. Esse P mal é pronunciado. Development. Informação. Information. Os dois N's são pronunciados. Information. I-O-N tem som de E-N. Information. E não information. Se você não pronunciar o N, pronunciar dessa maneira, parece que é ING. Tipo, going. Né? Information. Fica super feio. Compra ou verbo comprar. Purchase. Tanto o verbo quanto o substantivo. Purchase. Muita gente pronuncia como purchase. Clássico erro. Determinar. Determine. A pronúncia correta é determine e não determine. Recurso. Outra palavra super usada, né? Resource e não resource. Super comum. Muita gente pronuncia assim. O verbo medir, ou a palavra substantivo medida. Measure. Igual a pleasure, prazer, né? Measure. Muita gente pronuncia como measure. Parece outra coisa, né? Não é measure, não. É measure. O fato é o seguinte. Muita gente acha, é uma percepção, de que se você pronuncia bem as palavras, se você tem um bom inglês, tem uma boa pronúncia, você deve ser, então, um ótimo profissional. Lógico que nem sempre isso é verdade, né? Mas também não interessa. O que interessa é você estudar direito, você aprender inglês, você ter boa pronúncia, porque isso vai ajudar na sua reputação, na sua carreira. Legal? Espero que você tenha curtido. Siga as minhas dicas que o resultado vai vir. E também me siga nas redes sociais, que eu tenho muita informação relevante para você lá. Legal? E a gente se vê.